Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, bem-vindos à bagunça aqui do canal. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje nós veremos os seguintes temas: mudanças nas relações internacionais pós 1848, política externa das grandes potências e desintegração do Império Otomano, impactos da Guerra da Crimeia e unificações políticas na Europa, e as transformações tecnológicas e consequências internacionais das guerras. Para você que está caindo aqui de paraquedas, meu amigo, isso aqui é um resumo do livro A Era do Capital, do Eric Hobsbawm. A ideia é resumir toda a coleção em capítulos e partes, né? Tem duas playlists aqui no canal, uma com a Era das Revoluções já completa, vou deixar aqui, e essa da Era do Capital que está crescendo, né, até o presente momento. Ela está no final do capítulo 4, que é o vídeo de hoje. Também tem uma playlist de questões resolvidas, caso você curta estudar por questões resolvidas. E a dinâmica é bem simples, né? Como já falei, é um resumo da obra. O resumo vai ficar aqui na tela, né? Ele está aqui na tela do computador. Eu vou fazer uma leitura dinâmica sobre esse resumo e trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo, beleza? Então, sem mais enrolações, deixa eu partir para a leitura, rapaziada. Vamos lá. Nos 30 anos depois de 1848, o cenário mundial ele passou por grandes mudanças, né? Depois que o Napoleão foi derrotado, as grandes potências da Europa elas começaram a evitar brigas entre si para impedir que as guerras, né, levassem a novas revoluções. Elas estavam mais cautelosas e focadas em manter a paz para evitar, né, problemas maiores. Mas, depois das revoluções de 1848, essa cautela ela diminuiu. O foco passou das revoluções para as guerras, né? Agora, em vez de tentar evitar os conflitos, os países eles estavam mais envolvidos em guerras, mais envolvidos em conflitos. Algumas dessas guerras, como as guerras civis, que aconteceram na China e também nos Estados Unidos, elas foram causadas por problemas internos e ideias revolucionárias, mas também elas foram influenciadas por questões técnicas e também pela diplomacia entre países, né? Essencialmente, enquanto antes as potências estavam focadas em manter a paz e evitar, né, grandes mudanças, grandes revoluções, novas revoluções, depois de 1848, elas começaram a se envolver mais em guerras, né? E muitas vezes por questões internas, mas também por fatores internacionais. As grandes potências mundiais, como Inglaterra, Rússia, França, Áustria, também a Prússia, elas estavam sempre assim, de olho umas nas outras, né? Elas tinham ambições de crescer e expandir, mas também elas desconfiavam umas das outras. E também, para evitar conflitos, elas faziam acordos diplomáticos, tentando manter a paz e proteger os seus próprios interesses, né? Os Estados Unidos eles estavam começando a se tornar importantes, mas as potências europeias ainda não viam, né, os Estados Unidos como uma grande ameaça. Isso porque os Estados Unidos estavam mais preocupados com questões em outros continentes, né? Um exemplo de como a Europa não se importava tanto, né, com os interesses dos Estados Unidos foi a venda do Alasca pela Rússia para os americanos em 1867. Isso mostrou que a Rússia preferia ganhar dinheiro com o Alasca, né, do que manter o Alasca, sem se preocupar muito com o que isso iria significar para os interesses europeus na América. Um dos grandes motivos de conflito foi a queda do Império Otomano. E o fato é que tanto a Rússia quanto a Inglaterra queriam ganhar influência no Oriente Médio e na Ásia Central, né? Muitos textos vocês não vão ver a queda do Império Otomano, vocês vão ver a desintegração. Então, se está queda, se está escrito desintegração, varia de autor para autor e de ponto de vista para ponto de vista, né? Enfim, deu para entender que uma hora vai estar escrito queda e na outra vai estar escrito desintegração.
Mesmo com as revoluções de 1848 balançando as estruturas de vários países, a cena internacional ainda se manteve, sim, firme, né? Só que nas décadas seguintes houve mais interferência de países nos assuntos dos outros, né? Os países estavam começando a se meter demais um na vida do outro. A França, liderada pelo Napoleão III, começou a se expandir como um império, né? Se metendo em várias guerras, né? Assim, diretamente. Apesar dessas ações não mudarem drasticamente o poder entre os países europeus, elas deixaram o ambiente internacional bem mais tenso e consideravelmente incerto, né, sobre o futuro. Guerra da Crimeia, 1854 e 1856, foi um conflito muito importante que quase virou assim, uma grande guerra na Europa. Ela aconteceu por causa das tensões no Oriente Médio e envolveu a Rússia, a Inglaterra, a França e a Turquia, né? Muita gente morreu, mais de 600 mil pessoas, o que na época era um número assim, ridiculamente absurdo, principalmente por causa de doenças, galera. Apesar de toda essa destruição, a guerra ela não resolveu assim de verdade os problemas que estavam rolando na região, né? Chamadas questão do leste, né? É bom dar uma conferida mais a fundo sobre a questão do leste, sobre a questão do Oriente, sobre a Guerra da Crimeia. É tipo muito importante mesmo. No final das contas, o conflito mostrou que o sistema diplomático que existia na época não era assim muito eficaz para resolver pequenas disputas e que o equilíbrio do poder entre os países europeus estava assim em risco. No fim das contas, estava em risco. A Guerra da Crimeia, ela também teve consequências importantes. Um exemplo foi a Romênia, que na prática ganhou mais independência. Mas o que realmente mudou foi a política, especialmente na Rússia. Na época, o país era governado pelo czar Nicolau I e tinha um poder assim, quase que absoluto. Porém, a derrota na guerra fez com que as coisas começassem a desmoronar. Isso levou, né, a várias reformas, como a libertação dos escravos em 1861, que era como trabalhadores rurais presos à terra dos donos, né? Além disso, eles começaram a surgir movimentos que queriam mudar ainda mais a Rússia, né? Até de forma revolucionária. Adivinha onde isso acabou? Pois é. Essas mudanças não iam se limitar só à Rússia. Elas ajudaram a alterar assim, o mapa político da Europa. Por exemplo, né, a Itália conseguiu se unir, né, como um país entre 1858 e 1870. A Alemanha fez o mesmo entre 1862 e 1871. E, ao mesmo tempo, o Segundo Império na França caiu e a Áustria passou por uma reestruturação. Entre 1858 e 1871, várias unificações políticas aconteceram na Europa e muitas delas foram impulsionadas por força militar. Isso levou a várias guerras, né, importantes durante o período. Bismarck, que era um líder alemão da época, né, tem uma frase famosa que resume muito bem esse momento, né? É simples e direta: com sangue e ferro. Isso significa que essas guerras assim, elas ajudaram realmente a moldar o futuro da Europa. Embora as guerras tenham sido curtas, né, e menos destrutivas em comparação a outros grandes conflitos da época, né, como a Guerra da Crimeia, a Guerra Civil dos Estados Unidos, elas ainda causaram muitas mortes, né? Exemplo dado no resumo, né, a Guerra Franco-Prussiana, cerca de 160 mil pessoas morreram. Esse período ele foi marcado assim por muitas batalhas, né? Mesmo em um século que no geral foi considerado pacífico, né? Só meio paradoxal, mas sim, no geral o século foi pacífico, mesmo sendo marcado com várias batalhas. Até 1871, o medo de uma guerra em larga escala não era tão grande, porque os governos eles conseguiam controlar os conflitos entre os países, né? Por outro lado,
as guerras civis eram mais difíceis de se controlar e resultavam assim, em massacres muito maiores, né? Vide o próprio exemplo da Guerra do Paraguai. O Paraguai até hoje, até os dias de hoje, não se reestruturou completamente da Guerra do Paraguai, né? Soa absurdo, mas sim, é um fato. A década de 1860 foi marcada por guerras extremamente violentas, né? Como a Guerra Civil Americana e a dita ainda agora a Guerra do Paraguai, que mostram o quão brutal esse período foi. Na Guerra Civil Americana, mais de, 630 mil pessoas morreram, né? Ou ficaram feridas. E a Guerra do Paraguai praticamente dizimou a população do país. Eu falei, até hoje o Paraguai não se reestruturou por completo da guerra. Essas guerras também estão ligadas, né, ao crescimento do capitalismo no mundo. A Guerra Civil Americana, por exemplo, né, pode ser vista como uma luta entre o norte dos Estados Unidos, que era mais industrializado, e o sul, que dependia da agricultura. No final, o norte saiu vencedor, né, o que ajudou a transformar, de um modo geral, a economia do país. Já a Guerra do Paraguai teve assim, um impacto enorme, né, aqui na América do Sul. Com a derrota do Paraguai, o país foi forçado a abandonar sua economia, que era autossuficiente, e se integrar à economia mundial, que na época era dominada por quem? Pela Grã-Bretanha, né? Assim, a região do Rio da Prata passou a fazer parte, né, dessa grande rede econômica global. Se vocês puderem, deem uma estudada mais a fundo sobre a Guerra do Paraguai, muito importante também. A rebelião de Taiping foi um grande conflito na China durante o século XIX, e a sua supressão mostrou como as armas e o dinheiro vindo do Ocidente começaram a influenciar as guerras, né, pelo mundo. Enquanto isso, na Europa, as guerras elas voltaram a ser uma ferramenta comum dos governos, porque o medo de revoluções populares acabou já não sendo tão grande, né? Apesar das rivalidades econômicas entre as nações, essas disputas geralmente não levavam assim a grandes conflitos, né? Já que o mundo estava se expandindo, né? E parecia haver espaço para todo mundo. Parecia. A economia liberal da época permitia que os países competissem comercialmente sem precisar tanto do apoio direto dos governos, né? Mesmo o Marx, que foi conhecido por suas críticas ao capitalismo, ele não via as guerras europeias como motivadas principalmente por questões econômicas. Durante o crescimento do capitalismo e da industrialização, as guerras começaram a mudar por causa das novas tecnologias que surgiram, com a evolução das comunicações, como as câmeras, né, e os telégrafos. A cobertura das guerras na imprensa ficou mais próxima do público, né? E aí eles podiam trazer assim a realidade dos conflitos, né, em maior escala para as pessoas comuns. Nos anos de 1860 começou-se a usar mais tecnologia nas guerras, né? Como as ferrovias para movimentar as tropas e materiais de guerra, e armas mais modernas, né, e poderosas. Isso fez com que as batalhas ficassem muito maiores, com centenas de milhares de soldados envolvidos, né? O que era raro em guerras anteriores. A tecnologia realmente mudou as guerras, tudo estava ficando em maior escala. Não vou nem entrar em muitos detalhes, porque até o senso lógico, né, já pode mostrar para vocês, né, esse panorama, como mudou, como maior ficou, né, num curto espaço de tempo. As guerras e ações dos governos não afetaram só os países onde aconteciam, mas também elas tiveram impacto no mundo todo, né? O jeito como os países se relacionavam mudou muito, principalmente porque países como os Estados Unidos, a Alemanha e a França, eles ficaram assim muito mais poderosos. E isso mexeu no equilíbrio de poder na Europa, essencialmente com a Alemanha, né, se tornando uma força muito importante por lá. Além disso,
A política internacional deixou de ser só sobre a Europa, né? E passou a incluir outros países, outras regiões, como os Estados Unidos e também o Japão, que também começaram, né, a ter grande influência no mundo. Essas mudanças, elas deram início a uma nova fase, né, na política mundial, onde poucas grandes potências capitalistas, né, industriais, elas começaram a competir mais forte entre elas, né? Mesmo que as pessoas não percebessem isso claramente, né, até mais tarde, as bases dessa nova fase, elas foram colocadas nas décadas de 1860. Importante guardar isso. E a partir da década de 1870, começou, né, a se sentir um medinho de uma grande guerra na Europa. Apesar de ter havido um período de relativa calma antes disso, né, a preocupação com a guerra continuou e marcou o início de uma nova era na política mundial depois de 1875, galera. Pontos importantes do resumo, deixa eu até dar um zoom aqui para continuar a leitura. Após as revoluções de 1848, as grandes potências europeias passaram a evitar guerras diretas entre si, mas a era subsequente foi marcada por guerras em vez de revoluções. Inglaterra, Rússia, França, Áustria e Prússia dominaram a política externa, com suas ambições e desconfianças sendo contidas por compromissos diplomáticos. Os Estados Unidos eram considerados uma ameaça menor. A desintegração do Império Otomano e as ambições conflitantes de Rússia e Inglaterra no Oriente Médio e Ásia Central foram fontes de atrito. A Guerra da Crimeia, 1854 a 1856, foi conflito, envolveu Rússia, Inglaterra, França e Turquia, resultando em mais de 600 mil mortes. Apesar de sua devastação, não trouxe mudanças à questão do leste. A guerra levou a reformas na Rússia, como a emancipação dos servos, e contribuiu para a reconfiguração política na Europa, com a unificação da Itália e da Alemanha. Entre 1858 e 1871, várias guerras importantes, como a franco-prussiana, moldaram a Europa. Essas guerras, embora breves, indicaram um período de intenso conflito militar. A Guerra Civil Americana e a Guerra do Paraguai foram notáveis por sua brutalidade, representando o processo de expansão capitalista global e mudanças econômicas significativas. A tecnologia emergente, como ferrovias e telégrafos, transformou a guerra, e o surgimento das potências industriais, como os Estados Unidos e a Alemanha, alterou a política internacional, marcando o início de uma nova era de instabilidade global após 1875. Galera, esse foi o resumo da segunda parte do capítulo 4 da Era do Capital. Próximo vídeo vamos começar o capítulo 5. Se estiver curtindo o conteúdo, deixa o joinha aí, espalha o conhecimento aí pra galera. Se eu deixei passar alguma coisa importante do capítulo, comenta aí. Se você tiver algum conhecimento complementar, leitura complementar, ou quiser corrigir uma das muitas caneladas que eu dou aqui, também, cara, todo mundo sai ganhando. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês. Valeu, falou. Bons estudos. Fui.